honesto. Um homem crente em Cristo espera. Ele espera ainda hoje a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para ele subir com ele para seu reino de glória. Está dormindo. O pó dos ossos talvez nem existam mais, mas Deus vai chamá-lo. Onde ele estiver, ele vai ouvir. E ele vai ressurgir com um corpo novo e glorioso, igual o de nosso Senhor Jesus Cristo, minha gente. Vamos crer nesse Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, está nos preparando para essa finalidade. Subirmos com Cristo para o seu reino de glória. A nossa vitória é essa, viu, meus irmãos? Vitórias desse mundo são todas passageiras, né? Sim. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito Santo do Senhor. Deus até aí não tinha nome. No Velho Testamento, Deus não tinha nome próprio. Ele chamava-se o Senhor, o Eu Sou. Vendo? Ele não tinha nome próprio. Então, o nome dele, hoje, na Nova Aliança, nosso Senhor Jesus Cristo mandou o anjo dizer àquela virgem que ia ter aquele menino, não é? Maria foi virgem até ter Jesus. Jesus nasceu normal, como minhas filhas nasceram de parto normal, com parteira, e todos os filhos e filhas de todas as mulheres do mundo que tiveram filhos com parto normal ficaram igual a Maria. A virgindade de Maria só importou para Deus até enquanto Jesus era nascido. Jesus nasceu, Maria ficou como toda mulher fica. E José, já sabendo que era projeto de Deus, ele aceitou, porque ele já sabia que aquele menino era o Messias prometido desde o começo da geração de Abraão. Então, se ainda hoje o anticristo de Roma, que ele é aquela besta, que é a igreja falsa dele, a igreja prostituta, que só tem uma igreja, viu? A verdadeira, que é a de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça, nós somos os membros do corpo dele. Todo aquele que em mim crê com fidelidade será salvo. O que não crê já está condenado. A quê? Ao fogo eterno. Se é fogo eterno, para nunca mais apagar. Misericórdia, meu Deus. Que espírito só morre no fogo, viu? Só se acaba no fogo. Olha, Espírito Santo de sabedoria, sim. Vou começar. Do tronco de Jessé sairá. Jessé, sabe-se que foi o pai de Davi, do qual saiu a descendência de José, Maria, e Maria sendo filha de Jessé, não é, de Davi, da descendência de Davi, ela está incluída aos israelitas, não é? Aí ela nunca quis se endeusar. Ela nunca quis assumir o lugar de deusa, não tomar lugar nenhum de Deus. Ela é a serva do Senhor Jesus Cristo. E o anjo disse: porás o nome do menino Jesus Cristo, que significa o Salvador de muitos, dos escolhidos, dos que estão com os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, minha gente. Vamos obedecer, vamos levar a sério. É Deus quem escolhe, é Deus quem predestina. Foi Deus quem escreveu os nossos nomes lá. De toda aquela pessoa que crê. Se você crê que seu nome está lá, e se alegra, se sente feliz, e você vai obedecer aqui à Escritura Sagrada da Bíblia, é porque você está incluído lá, naquele livro de Deus. O seu nome está lá. Agora, se você leva na anarquia, como aí já estão tirando o nome de Jesus de circulação, também já tiraram agora, disseram até que o Natal não é mais para ser festejado. Também o Natal, o que é que lembra? Papai Noel. Quem é Papai Noel? Jesus disse: a ninguém chameis pai. Pai só um vosso Pai que está no céu. E esse Papai Noel é adorado. Viu? Começa já pelas crianças. As mães mentem.
Os pais se esforçam, compram um brinquedo, uma bicicleta ou até um brinquedo, uma bola para o filho. A mãe vai e diz, olha, foi Papai Noel que lhe deu. Mentindo, a mentira é diabólica. E aquele Papai Noel é diabólico. Ele lembra, sabe o quê? Ele lembra do que? Ele representa Nicolau, o Papa Nicolas, viu? Que foi lá naquela época do Papa Nicolau, que eu vou aqui procurar no Google, quando foi o tempo que o Papai Noel foi criado. É um insulto a Deus, minha gente. E Jesus não nasceu em dezembro. Jesus não nasceu na sexta-feira da paixão. Que ele passou 3 dias para poder ressuscitar. E da sexta para o sábado à noite, não dá. Não dá 3 dias. Viu? Contando na contagem lá de Jerusalém. Depois nós vamos estudar sobre isso, é muito sério, viu? A pessoa viver no engano como uns idiotas. Não, minha gente, não deixe não acontecer uma coisa dessa com vocês. Deus nos deu inteligência para nós usarmos. Deus diz lá em Apocalipse 13, de 16 a 18, quem tiver inteligência, descubra quem é o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, que no nome dele acusa ele de vigarista. Ele quer ser sacerdote, mas sacerdote, último sacerdote foi Jesus Cristo, é e será. Porque é um sacerdote eterno, não precisa de dízimo, que ele não come feijão nem bebe água comprada, viu? Ele é Deus, ele é o Criador de tudo e de todos, está sentado no trono como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é Senhor de tudo. E só tem um nome, nosso Senhor Jesus Cristo. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E o diabo quer ser tudo isso, viu? Ele quer ser o Deus triuno. Como o Papai Noel, ele se faz de Deus onisciente, onipresente. Está em toda parte. Ao mesmo tempo, onde tiver criança, ele está levando brinquedo. Ele voa pelo céu. É a sabedoria de Deus que ele inventou ser, porque ele criou aquela história de avião, não é? Aqueles animais que ele fez aquela carruagem para andar no céu, no espaço. Naquela época nem existia isso. É mentira, minha gente. Viu? É diabólico isso. Papai Noel é coisa diabólica. Se ele acabar, não faz mal. Ninguém sabe nem o dia que Jesus nasceu, mas sabe que ele nasceu, que ele viveu, que ele fez milagres, que ele nunca pecou, que ele foi judiado, foi morto, foi sepultado, ressuscitou, ainda passou 40 dias com os apóstolos, fez milagres, andou sobre as águas, fez Pedro andar sobre as águas. Meu Deus, apareceu no meio daqueles 2 discípulos que iam para Emaús, que só reconheceram ele quando ele foi partir o pão que falou, aquelas palavras que ele falou antes. Eles reconheceram, sentiram como um fogo nele, eles sentiram a diferença. Quando ele foi embora, eles falaram um para o outro. Tu sentiste aquela diferença? Quando ele partiu o pão com aquelas mesmas palavras de sempre, oh meu Deus. Só não acredita quem Deus não pôs a ciência aqui, viu? Sim, e o número do Papa de Roma é o número da besta. Está na coroa de ouro que ele vai usar quando ele se apossar do mundo, que assinar o decreto, viu? Ele vai assumir o trono de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para ser adorado. Ele vai dar a prova, porque quando ele botar o chapéu dele na cabeça, a coroa de ouro riquíssima, que um pastor uma vez disse assim, que se vendesse aquela coroa de ouro, daria para pagar toda dívida dos Estados Unidos. Imagine o valor, não é? Mas nela sabe o que é que tem? O 666, tem Vicarives Filii Dei. Ele se dizendo, o Papa de Roma se dizendo que é o substituto do Filho de Deus, o anticristo, o que vinha antes de Cristo. Deus não mandou ninguém vir antes de Cristo, ele veio no tempo dele. Mas vai ser arrasado para ele, viu? Que ele vai
no assopro de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora que todo mundo estiver subindo para o céu, e eles matando gente, viu? Eu não queria dizer esse nome, mas é a verdade. A igreja de Cristo vai ser perseguida. A mulher, a igreja, a esposa, a mãe vai sofrer dores de parto, porque ela vai ver os filhos dela sendo arrastados para a morte. Por quem? Por o governante único do mundo. Só Deus nos acode, viu? E vai acudir mesmo. Sim, mas julgará, deixa-me ver, deleitar-se-á, se alegrará no temor do Senhor, Deus Todo-Poderoso e dele próprio, né, nosso Senhor Jesus Cristo. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Vai haver julgamento, viu? Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com a equidade, com ordem, a favor dos mansos, não é? Quer dizer que equidade, eu estou aqui misturando, é com paz, não é? A favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios, matará o perverso, mandará para o inferno, e todo olho verá Jesus vir com os anjos do seu poder, até aqueles que traspassaram ele na cruz, com pregos, né? Vão ver. E aquelas pessoas que foram dormir em Cristo, na certeza da salvação, vão subir com um corpo novo e glorioso igual ao de Jesus. É tão real que o corpo de Jesus, Tiago que duvidou, deixa-me ver, foi Tomé. Aí, toma Tomé, coloca a mão o dedo aqui na minha ferida, né? Já estava sarada, né? Que Deus tem poder. Mas ele mandou, estava lá a cavidade. Fica a marca funda, né? E teve muitas provas de Jesus ressuscitado. Depois viram ele subir ao céu. Nós não vimos, mas nós cremos, nós fazemos parte do povo de Deus, o povo de Abraão, a geração de Abraão, que nós cremos sem ver. Não precisamos estar com o Cristo morto pendurado no pescoço como eu tinha. Cruz por todo canto, e eu me benzendo com medo das almas e de tudo quanto era de coisa que eu rezava para elas. Uma vida de tormento, viu? E desprezei tudo que Deus teve o poder dele de fazer meu esposo João Pinto entender. Ele dizia, o Deus que eu conhecia era meu revólver. Ele me disse muitas vezes. Lendo a Bíblia para mim, depois eu conto tudo, que foi o padre Bezerra, que Deus usou aquele padre para dizer, João, com as perguntas que João fez, purgatório existe, padre? Ele ficou sem saber, estava na presença de um crente, o crente disse, olha João foi perguntar a esse crente, que ele assistiu o programa da televisão, estrangeiro naquela época, mas era passado para a nossa língua portuguesa, então ele entendia tudo. Eu varria a casa, ajeitava, mas não tinha nem coragem. Agora eu achava lindo aquele povo cantando e falando de nosso Senhor Jesus Cristo com alegria, que eu só falava com tristeza. Eu adorava o Cristo morto, carregava um Cristo crucificado no pescoço. A mãe dele era com o coração espadoado, a Senhora das Dores. Aquilo era uma tristeza ali dentro daquele centro de idolatria. Deus me tirou de lá e foi usando meu esposo João Pinto Vilela, viu? Que ele se sentava assim, num cantinho da mesa, enquanto eu lavava prato, era o cantinho dele, com a Bíblia aberta, o que ele achasse de idolatria, que no Velho Testamento é o que falei no Novo também, na Bíblia toda. Nem tudo que tu faz Deus condena em relação à idolatria. Eu era idólatra até demais, era viciada, porque fui criada numa casa de idolatria, não é? Meus pais não conheciam a Bíblia. E graças a Deus eu posso afirmar, meu Jesus Cristo, eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor Jesus Cristo e muitos da nossa família.
Graças a Deus, convertidos ao Senhor Jesus Cristo, nós damos o testemunho dessa realidade. Amém, meu Jesus Cristo, amém. Olhe, deleitar-se-á, se alegrará, não é? No temor do Senhor. Vamos ver quem são as pessoas, vamos ver. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de sabedoria e de entendimento, o Espírito Santo de conselho e de fortaleza. Vai ser um tempo de paz. Agora, isso não é aqui não, viu? A Jerusalém celestial, a que desce do céu, é lá mesmo, viu? Ninguém sabe se vai haver outro planeta, porque a Terra vai explodir, o Sol, tudo, enfim. Deus quer tudo novo. Que Ele não se lembre do que aconteceu no passado, né? Que ainda é o presente que nós estamos hoje. O espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito Santo de conhecimento, o Espírito Santo de temor do Senhor. Temor é crer com fidelidade e respeito, viu, meus amados irmãos? Deleitar-se-á, se alegrará no temor do Senhor. Viver no temor a Deus não é viver triste não, minha gente, é viver alegre, cheio de esperança. Já eu cheguei lá na área, graças a Deus, olhei, já dessa idade, não é? Vejo pessoas que do meu tempo de criança, não, do meu tempo de casada mesmo, de novo. Aí eu fico observando, aí vou conhecendo o modo de andar, tudo, né? Quando penso naquela pessoa com cabelinho branco, parece, eu digo, é você. Aí a gente começa a ir pouco tempo, a pessoa já segue o caminho, mas eu fico contente que ainda vejo gente do meu tempo, não é? Graças a Deus. E reconheço. Elas também me reconhecem, morando na mesma casa, não é? Sim. E julgará segundo a vista dos seus olhos. Está vendo? Julgará, vai haver julgamento, viu, minha gente? Ninguém subiu, não. Essa história, aí meu marido perguntou, João Pinto Vilela perguntou, esse Ivo que ele é um crente, graças a Deus, fiel, viu? Graças a Deus, ele é a família. E é meu primo. Aí ele perguntou, muito amigo de João desde de solteiros. Aí ele perguntou, Ivo, purgatório existe, porque na Bíblia só falava num único sacrifício que agradou a Deus, que foi o sofrimento de Jesus, o sangue derramado. E purgatório, que a mãe de João, ele disse assim, ô João, e purgatório existe? Aí ele disse, João, olha, quem vai te mostrar, o padre Bezerra, que fez o nosso casamento, meu e de João, ia saindo da casa paroquial. Aí só quem vai saindo dali é quem vai te contar tudo, João. Aí o João disse, ei, padre. Eu imagino, aí o padre chegou, viu? Pensando que ninguém ia tocar no assunto. Aí João disse, bem sério. João me contou tudo, em detalhes. Aí João disse, padre, purgatório existe? João disse que ele mudou a expressão, ficou todo sem graça, não saiu porque não deu, né? Aí ele disse, João, ele viu, ele disse a João, ele não podia falar a verdade, porque diante dele estava um crente fiel a Jesus, nosso Senhor, que se ele perguntasse a morte, diga aí o capítulo onde é que eu procuro, né? Não ia encontrar. E se ele e quem estava ali para ouvir a mentira que ficou sem saída, aí era João, que era a mãe dele, era freguesa dele, nós fizemos o casamento lá, eu era de lá. Depois eu conto tudo mais detalhado. Aí ele disse, João, quer saber de uma coisa? Tu vai na igreja, na casa paroquial, e compra uma Bíblia que tu fica por dentro de todo assunto. Aí João chegou em casa com a Bíblia. Aí começou a ler, eu não sabia como foi que João conseguiu aquela Bíblia. Aí com o passar do tempo ele foi e me disse a história toda. Aí eu fui ouvindo,
Fui ouvindo que ele lia alto, né? Não, não era que ele lia alto para mim, mas eu começava a limpar a casa, varrer e tudo, e ouvindo aquelas mensagens diferentíssimas. Aí ele disse, ai meu Deus, eu nunca duvidei de nada, porque estava me acusando, lógico, não é? Eu não nasci para isso, meu Deus. Deus me criou para ser serva dele até o fim da minha vida. Eu estava fazendo errado e o João já estava me prevenindo, né? Aí ele começou a ler. Quando ele chegou, a primeira coisa que ele me falou foi aqui em Deuteronômio 7. 7, parece que é capítulo 7, de 26 a 27. Coisinha pouca dos versículos. Que mostrava, né, que quando as pessoas chegassem lá em Canaã, as pessoas do deserto, né, que chegaram os escravos, que chegassem em Canaã, falando para Josué, que tem vezes que eu digo que foi a Moisés, mas Moisés não entrou lá, não foi? Aí falou assim, que quando chegassem lá, destruísse tudo, imagem de escultura, e não quisesse nem casar os filhos deles com os filhos dos idólatras. E tem mais coisa que ele diz, né? Nem o ouro de quais elas são feitas, não queirais. Porque anátemas são, malditas são. Olhe, maldito quem faz, maldito quem adora, maldito o templo dela é guardada. O Espírito Santo não entra em templo feito por mãos de homem. O Espírito Santo não se associa com a idolatria. Maldito quem faz, maldito quem adora. Maldito quem suja o corpo com ídolos. Deus diz, não farás para ti marca nenhuma no corpo. E aquelas tatuagens até de dragões eu já vi, meu Deus. Tudo quanto não presta. Só em marcar já é pecado, não é? Isso aqui é o templo do Espírito Santo de Deus, nós devemos zelar, minha gente. Essa matéria que a terra vai comer, mas para Deus ela tem valor. Porque nós somos mortos para o mundo e vivos para Deus. Mortos fisicamente, né? Vivos para Deus e mortos para o mundo. Espiritualmente, nós vivos para Deus, mortos para o mundo também, de horror, que jaz no maligno. Sim, meus irmãos, e somando o número do nome em algarismos romanos, não é? Somando em números, dá 666, que é o número da besta, viu? 666. Está na coroa do Papa de Roma, que ele vai usar, eu creio, que seja quando ele assinar o decreto, que todo mundo souber que está escravizado por Satanás. Viu? Todo mundo vai conhecer. E depois disso, creio que não vai demorar muito, nosso Senhor Jesus Cristo vem, e muitos, quando estiverem ainda subindo, a igreja de Cristo subindo, ele perseguindo os que estiverem aqui com vida, aí Deus mesmo, Cristo Jesus, vai dar um sopro no diabo, no maioral, que ele deve estar no meio da guerra, não é? Contra os cristãos. Vai dar um sopro e ele vai parar no inferno, vai acabar, a morte vai acabar ali, e todos os diabólicos do mundo que ajudaram eles, todos os poderios do mundo que ajudaram a ele, cooperaram, estiveram do lado dele, foram marcados pela besta, 666, vão com ele, porque são dele, não é? E se por acaso, por engano, algum não tiver aceito, não é? Por engano não, pela realidade de Deus que nos avisou. Com certeza esses são fiéis a Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, nós vamos cantar, porque o tempo já está avançado. Se Deus quiser, eu vou fazer o possível para amanhã eu vir e ler, porque eu leio explicando, não é? Aí esse texto aqui, viu? O reinado pacífico do rebento de Jessé. Vocês em casa podem continuar lendo, mas eu só me conformo se eu ler também quando chegar, viu? Mas pode ir lendo. Capítulo 11 de Isaías, versículos de 1 a 18. É o primeiro tópico do capítulo. Pois vamos cantar agora, não é?
para a honra, louvor e glória do nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda deu para falar um pouquinho na Nova Aliança. Olha. Tu que pregastes as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, o crente deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores entre os espinhos também. O pregador de rosas pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Não pregues facilidade para o caminho do céu, se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. O pregador de rosas pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Amém, Senhor Jesus. A graça de Deus que é salvação imerecida. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que o mundo não pode dar. A união do Espírito Santo de Deus com a Igreja de Cristo. Ele é a cabeça, a parte principal, e nós formamos os membros do corpo de Cristo. A Igreja de Cristo tem o nome Corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros do corpo. Aquelas 12 estrelas na cabeça daquela mulher do Apocalipse, na coroa dela, simboliza os 12 apóstolos. E as 12, os 12 apóstolos. E as 12, que às vezes eu fico embaraçada de ser 12 ou 14. As 12 tribos de Judá, não é? Pois a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, agora e sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus.